Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Na aula de hoje a gente vai fazer o nosso detalhe dos abrigos. Então, a partir do cálculo do nosso número de recipientes, a gente já consegue fazer o detalhe do nosso abrigo. Então, a gente utilizou o botijão P45, então já trabalhamos o detalhe 1. Vamos começar a construir o nosso isométrico com o detalhe 2. Então, o nosso abrigo ele tem que ter no mínimo 1,20 m de largura. Ele vai ter os nossos botijões aqui posicionados, vamos ter uma porta de acesso, a porta ela tem que ser ventilada, então pode ser grade, pode ser veneziana, e temos que ter as aberturas laterais aqui, ó, também no nosso abrigo. Beleza? Vamos ter algo parecido com isso daqui. Então a gente vai ter para o nosso detalhe de abrigo uma vista em planta, depois de finalizado nessa configuração, uma vista frontal também nessa configuração, e uma vista lateral nessa configuração. Então, são esses detalhes que a gente vai ter. Esse e esse daqui em isometria. Beleza? Como que a gente vai construir esse abrigo? Então, a posição do nosso abrigo na edificação, vou mostrar aqui para vocês, ele não pode ficar embaixo da edificação. Então, ele não pode ficar no estacionamento, ele não pode ficar na despensa, ele tem que ficar afastado da edificação pelo menos 1,5 m. Então eu posso colar ele aqui na divisa, ó, mas eu não posso ter ele encostando aqui na minha edificação. Então tem que afastar pelo menos 1,5 m. Então no meu caso aqui, geralmente a gente tenta colocar num lugar escondido. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, na posição do acesso da edificação. Então ele vai caber aqui no meu caso. Então para desenhar essa tubulação, eu vou fazer aqui na cor vermelho, daí fica mais visível para vocês verem. Então eu vou começar, para a gente ter essa dimensão de tamanho, vou fazer aqui um retângulo só para vocês saberem mais ou menos onde eu vou posicionar aqui meu abrigo, depois eu posso deslocar ele caso preciso. Então eu vou começar aqui fazendo o botijão, então eu vou pegar aqui um círculo, podem pegar o círculo com a opção centro-diâmetro, aqui ó, fica melhor para vocês desenharem. Então aqui eu vou fazer um círculo, o diâmetro para esse círculo então, 37,65. Da onde eu tirei esse diâmetro? Lá na nossa planilha a gente colocou o diâmetro aqui, ó, 37,65 centímetros. Então tá ali o nosso botijão. E agora eu vou posicionar esse botijão lado a lado. Qual a distância dele lado a lado? Tem que caber pelo menos mais um botijão um do lado do outro. Então ali 40 centímetros mais ou menos, tá? Então eu vou copiar a seleção aqui, ó. Clica com o botão direito, copiar seleção. Vou pegar aqui por um cantinho aqui, vou colocar até para trás. Ou podem criar uma linha, acho que vou criar uma linha aqui, facilita. Deixa eu marcar aqui do centro aqui. Perpendicular aqui está marcado, mais próximo está marcado. Vou travar aqui o perpendicular, ó. Vou fazer passando. Vou fazer um X aqui. Daí vai facilita para a gente desenhar depois. Ó. Então tá feito aqui um botijão, então eu preciso fazer uma linha, no meu caso com quantos? Com 5 botijões. Como que eu sei? Aqui ó, no número de recipientes calculados, o meu deu 5, então eu preciso fazer uma linha com 5 botijões esse aqui. Então eu vou copiar a seleção, pegar aqui o cantinho, eu vou vir colocando aqui. Ó. Vou colocar bastante aqui. Então, o que tem que acontecer? Tem que deixar espaço de um botijão. Ó. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Preciso colocar mais um botijãozinho aqui. 5. Então, aqui coloquei os 5 botijões. Na lateral preciso dar um espaço de meio botijão. Então, eu vou copiar só uma linha e vou colar para cá. Ó. Então, na lateral, vou dar o espaço de meio botijão.
beleza? Para o fundo e para a lateral também, vou dar um espaço aqui de meio botijão ali, já é o suficiente. Então, um espaço para cá. Uns 10 centímetros, poderia ser também, tá, galera? Bem encostadinha ali. Então, essa aqui, ó, são as distâncias que eu vou precisar fazer a minha parede. Então, eu vou fazer aqui as minhas paredes, utilizando essas linhas aqui de referência. Agora aqui dá para usar o Concorde. Vou precisar fazer com essa linha aqui. Ó, então tá feito aqui os distanciamentos das paredes. E agora eu vou fazer o deslocamento lateral aqui. Deixa aqui, ficou circular. Deixa eu ver se consigo fazer o Concorde aqui. File. Raio. 0. Deixa eu só corrigir esse raio aqui, galera, para não ter essa curvinha aqui. Então tá feito aqui. Vou colocar um deslocamento, então nossa parede, vamos fazer ela com 15. Então para fora do desenho. Aí pega de novo lá, Concorde. Beleza. Então tá feito aqui uma vista mais em planta. Vou fazer também a representação do que seria a nossa uma janela e a nossa porta aqui, ó. Então preciso de uma janelinha em cada lateral. Vou fazer aqui com um deslocamento ainda de 15 para cada lado. Então ela tem que ter 30. Então aqui, ó, para cá. Vou copiar a seleção. Vou colocar ela aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a nossa janelinha. Vou fazer uma representação da portinha aqui também, ó. Para cá. Então, imaginando ali a nossa porta. Então, essas linhas aqui eu vou colocar numa cor em preto. Para diferenciar. Beleza. Então, tá feito lá a vista em planta. E vou colar agora esse nosso sistema aqui de gás, nosso abrigo de gás, vou colar ele aqui, ó, na nossa divisa aqui do terreno. Deixa eu apagar aqui, deixa eu só mover aqui. Deixar ele aqui na divisa. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer é um desenho em isometria. Então eu vou girar esse desenho aqui, ó, para cima assim. Girei o desenho. Vou fazer primeiro o botijão. Então o botijão, quanto que ele tem de altura? Ele tem de altura aqui, ó, 129,90. Então vamos fazer 129,90 para cima aqui, ó. Do centro para cima,
129,9. Opa, ponto 9, desculpa. Então, 129,9. Dou um enter lá. Então, eu vou colocar essa linha aqui, ó, em todos os cantinhos aqui, ó, para dar uma sensação de cilindro. E essa partezinha aqui de baixo, aqui, ó, com esse X, eu vou copiar para cima, né? Colocar aqui, ó. E aí vai dar uma sensação de um cilindro ali, alguma coisa nesse sentido, tá? Do nosso botijãozinho lá. Vou copiar tudo isso aqui agora, ó, e vou colocar nos outros também, para a gente ter aqui os nossos botijões. Beleza? Tá colocado lá os nossos botijões. Vou fazer agora em relação às alturas. O que a gente tem agora de detalhe na altura? A gente tem uma lajezinha aqui em cima, ó, que é essa lajezinha aqui, ó. Qual é a altura dela? O topo dela, do chão lá, é 180. E ela tem aqui uns 10 centímetros. Aqui está 7, mais uns 10 centímetros aqui para baixo. Já é o suficiente. Então, vamos fazer aqui 180 e vamos descer 10 para a gente fazer essa lajezinha. Então, vou pegar uma linha aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, daqui, vou fazer até em preto para não confundir ali com o botijão. Uma linha. Então, desse cantinho para cima, 180. Então, vou copiar essa linha aqui, ó, e vou colocar aqui em cada cantinho. Coloquei lá. E vou pegar esse retângulo que está aqui embaixo, ó, já com uma linha já criada, e vou colocar em cima. Beleza? E vou colocar um outro aqui, ó. Como eu copiei aqui para baixo, vou colocar um outro aqui com 170 de altura. Ó, e a gente já vai criar a lajezinha lá. Tá feita lá. Beleza? Vamos criar aqui agora a janelinha, ó. Então, a janelinha ela vai ser 30 por 30. Então, a gente já tem ela aqui no piso. Vou até só ajeitar, fazer mais uma linhazinha aqui assim, ó. Que a gente não tinha feito. Vou fazer ela aqui. Então, a janelinha ela tem 30 por 30. Vou fazer ela aqui, ó. 30. 30. E chegando aqui, ó. Então, tá lá. 30 por 30 a nossa janelinha. Quanto ela vai subir aqui do chão? Ela vai subir 10 centímetros. Então, aqui eu vou copiar essas linhas que estão aqui, ó. E vou colar aqui, ó. Pra gente ter essa profundidade dessa janelinha. Não vou ter esse ponto aqui. Isso. Então, vou subir essa janelinha aqui, ó. Quiserem criar como um bloco aqui também. Bloco. Janela. Facilita, né? Pra gente poder mover ela aqui. Vou mover ela aqui do chão 10 centímetros. Para ela ficar afastada do chão. Então, aqui, ó, 10. Afastei ela do chão, ó. E agora eu vou fazer uma cópia dela. E vou colocar ela, primeiro, encostando aqui em cima. E agora eu vou mover ela para baixo 10. Então, mover para baixo da lajezinha 10. Eu coloquei duas janelinhas, uma em cima e uma embaixo. E vou colocar essas janelinhas, essas duas janelinhas, também lá do outro lado. Então, vou copiar seleção. Vou copiar por esse canto aqui, ó, para poder colocar com esse canto aqui, ó. Ele vai ficar certinho lá. Então, tá feito lá a nossa janelinha lá. Vou apagar essa parte de baixo. Então, as janelas estão criadas. Então, quando eu olhar aqui, ó, na vista frontal, ó, vou ver isso aqui, ó. Eu vou ter que desenhar as linhas das paredes aqui depois. Vou deixar para fazer depois.
Tem uma linha sobrando aqui para cima, eu vou apagar ela aqui. Umas linhas de projeto aqui para cima, eu vou apagar. Então, por enquanto é isso aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a representação da porta aqui, ó. Então, a nossa portinha aqui, ela pode ser do chão até lá em cima, total. Uma altura total. Então, como que eu vou representar essa portinha aqui, ó? Então, vou fazer aqui um retângulo. Vou fazer aqui pela frente, aqui, ó, que vai até aqui. Vou copiar ele para cá. Vou colocar ele para cá. Copiar uma linhazinha para lá. Vou copiar uma linhazinha para cá. E eu vou tirar essa linha dessa posição aqui, que é para a gente poder trabalhar nela. Então, eu vou mover. E vou mover ela aqui para frente. Aqui, beleza? Então, como vai ser uma gradinha, eu vou colocar ela num cinzinha claro aqui. É para ela ficar bem, o máximo transparente possível aqui. Vou pegar aqui um True Color. Colocar ela bem fraquinha aqui. Quase que invisível mesmo aqui assim. Por enquanto eu vou deixar no preto, por enquanto, só para vocês verem o desenho que eu vou fazer. Então aqui eu vou criar uma malha para ela. Então eu vou pegar aqui um deslocamento, para não ficar uma malha tão... Vamos fazer pequenininho, vou fazer com 10 aqui de malha, ó. Então 10 e vou fazer no deslocamento daqui para cá, ó. Eu acho que vai ficar pequeno. Aqui eu vou pegar aleatório mesmo aqui esse deslocamento. Vou pegar aqui, ó, copiar seleção. E vou colando essas linhas aqui aleatório mesmo para criar uma malha aqui, ó. Para criar essa portinha ali. Aleatório mesmo, tá, gente? Só para dar essa sensação. Criei ele. Vou copiar também na vertical. Ó. Beleza? Vou criar esse aqui como um bloquinho. Block. Porta. Beleza? Vou colocar aqui para editar o bloco. E vou colocar ele agora naquela cor clarinha que a gente estava trabalhando. Bem fraquinho. Ó. Então agora essa portinha aqui, eu vou copiar ela e vou colocar ela pelo centro aqui, ó. Vai ficar uma espécie de uma telinha ali. Aí eu posso apagar. Beleza? Ah, professor, ficou muito clarinho, dá para mexer um pouquinho mais? Pode tentar colocar um pouquinho mais escuro. Também pode ir testando. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Experimentar deixar um pouquinho mais escuro aqui. Ó, só para ficar um pouco mais visível ali também. Então, criamos aqui a nossa portinha. Depois que vocês fizeram isso agora, vocês vão colocar as linhas da parede aqui, ó, do chão até onde encosta na laje. Facilita ali para a gente ter esse desenho. Então aqui, ó, do chão até onde encosta na laje é 170. Então a gente desconta a alturinha da laje. Então 170. Então, vai ter essa linhazinha aqui, ó, que é até encostar na nossa laje, nas linhas aqui internas. Beleza? Então a ideia é, a gente compara o nosso desenho com o que estão aqui, ó. Quando eu olho de cima, eu consigo ver um desenho parecido com esse daqui, ó. Então vamos olhar lá no nosso projeto, ó. Quando eu olho de cima, deixa eu ver o nosso desenho, ó. Vejo esse desenho aqui, ó. Então percebam, ó, parecido com o que a gente tem, janelinha, janelinha,
aqui porta, a gente ainda vai desenhar essas tubulações aqui, ok? Então a gente tem esse desenho. Quando eu olho numa vista frontal, aqui, ó, uma vista frontal, eu consigo ver algo parecido com esse desenho? Sim, ó, vejo ventilação, aqui a nossa laje e os nossos botijões. Então aqui, ó, os botijões, nossa ventilação e a laje. Então vejo um desenho parecido. Se eu faço uma vista lateral, cadê o nosso projeto aqui? Deixa eu achar onde está aqui. Na vista lateral aqui, ó, eu vejo algo parecido com esse daqui, ó. Então, percebam aqui, ó, que a gente vê. Tem um desenho que está por trás aqui. Está aparecendo, depois eu vou apagar, tá, galera? Então, quando eu vejo a vista lateral aqui, ó, eu tenho que ver algo parecido com aquilo lá. Então, ó, o botijão, ventilação, a nossa laje, ó. Então tá aqui, ó, ventilação, o botijão, a laje, a portinha aqui, ó. Tudo do nosso desenho. Tem que aparecer esses detalhes. Beleza, galera? Então, e aqui a gente tem a nossa isometria também, ó. Então percebam que quando a gente olha o nosso desenho aqui, a gente tem também aqui a nossa isometria. Beleza, galera? Então vocês vão fazer esse desenho. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, tchau, tchau.